Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11, verso 24. Glória a Deus. Marcos, o capítulo é o 11 e o verso vai ser o verso 24. Na medida que você vai achando, vai dando glória a Deus. E não vamos deixar essa atmosfera espiritual esfriar. Glória a Deus. Marcos 11, 24 diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Eu peço para vocês prestarem bastante atenção nessa palavra. Eu peço para vocês prestarem bastante atenção nessa mensagem, porque se vocês prestarem atenção e aprenderem tudo quanto vai ser ensinado nessa manhã, a semana de vocês vai ser diferente, o mês de vocês vai ser diferente, e o ano de vocês vai ser diferente. Nós acabamos de ler aqui em Marcos 11, 24, uma palavra falando sobre oração respondida, uma mensagem falando sobre uma oração recebida da parte de Deus e respondida para nós. E quantos de nós não temos algo que a gente precisa que o Senhor nos dê? Quantos de nós não temos uma bênção, uma vitória, algo que a gente precisa que o Senhor abra as portas da nossa vida? E a gente fica: Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou indo para a igreja, Senhor, eu estou me empenhando, e parece que isso não está acontecendo, parece que essa oração não está sendo respondida. Meu Deus! E aí o Senhor me deu a seguinte mensagem nessa manhã: 3 passos para nós vermos o nosso milagre acontecer. Então nessa manhã nós vamos aprender 3 passos bíblicos, 3 passos de acordo com a palavra de Deus, para nós vermos o nosso milagre acontecer. Se a gente for quebrar essa pregação em 3 partes, em 3 passos, já que são 3 passos para nós vermos o nosso milagre acontecer, o primeiro passo, o passo número 1, é o passo da oração. Então hoje nós vamos construir 3 degraus, 3 passos. O primeiro passo é o passo da oração. O segundo passo é o passo da fé. E o terceiro passo é o passo do jejum. E nós vamos entender de forma aprofundada sobre oração, sobre fé e sobre jejum. E se a gente conseguir implementar nessa manhã esses 3 passos, essas 3 estruturas da nossa vida, nós vamos começar a ver o nosso milagre acontecer diante dos nossos próprios olhos. O primeiro passo é o passo da oração. Então eu preciso gastar um tempo aqui discorrendo com vocês e ensinando um pouquinho a respeito da oração. E a primeira lição a respeito da oração, eu vou ser direto ao ponto, irmão José. Eu não vou ficar dando rodeio aqui não, pastor Sérgio. Primeira lição sobre oração é: se estamos em iniquidade, se estamos em pecado, esquece. Olha o que a Bíblia fala em Isaías 59:2. Lá em Isaías capítulo 59, verso 2 diz assim: as suas iniquidades faz separação entre vocês e o Deus de vocês, e os pecados de vocês faz com que Deus encubra o rosto de vocês, para que Ele não vos ouça. Seria muito lindo eu vim aqui te ensinar lições sobre oração e você voltar para sua casa e querer implementar isso. Só que se eu te escondo o que está escriturado em Isaías 59:2, você vai gastar horas orando e a sua oração vai ficar como se o céu fosse de bronze, tivesse cerrado e fechado sobre a sua cabeça. O que a Bíblia está falando em Isaías 59:2 é: enquanto tem pecado, enquanto tem iniquidade e enquanto não tem uma vida santa, esquece a oração. A única oração que você pode fazer enquanto você está em pecado, pastor, é uma oração de conserto, porque de bênção, de vitória, de porta aberta, esquece. Meu Deus. A Bíblia fala que quando nós estamos em iniquidade, iniquidade é pecado, nós estamos nos separando de Deus. É como se Deus fosse para a direita e nós viéssemos para a esquerda. E além disso, Isaías 59:2 fala que quando nós
Senhor, Senhor, tenho tanto orado a Ti. E Deus fala, está em iniquidade? Sim, então se conserta. Está em pecado? Sim, então se conserta. Porque toda oração que você faz, de acordo com Isaías 59:2, de bênção, vitória, transformação, de ajuda e de auxílio, Deus está assim, ó. Meu Deus! E Ele está assim, ó. Ele tapa o rosto. E Ele tapa o ouvido. E Ele não escuta. O nosso grande problema é que quando a gente fala a respeito de oração, a gente fala, ora, crê, confia, Deus abre porta, janela, caminho. E a gente esconde na igreja, esconde no povo. Que se está orando, se está buscando, se está acordando de madrugada, se está fazendo o propósito, mas não abandonou o pecado, você está perdendo o seu tempo. Aleluia! Glória a Deus! Primeira lição, acho que ficou claro. A gente pode avançar a respeito do tema oração. Próxima relação aqui da oração. Quando você tem uma relação íntima com a palavra de Deus, tudo que você pede em oração é feito. Vou repetir. Quando você tem uma relação íntima, intimidade com a palavra de Deus, tudo que você pede em oração, isso é feito. Olha o que a Bíblia diz em João 15:7. Diz assim o texto: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso será concedido. Você já imaginou o poder e a autoridade que tem de tudo o que você pedir, isso ser feito? A Bíblia não fala algumas coisas, a Bíblia não fala somente esses itens, não, a Bíblia fala em mulher de tudo. Só que para nós termos acesso a esse tudo, onde qualquer coisa que nós pedimos, isso ser realizado e feito na nossa vida, a Bíblia fala que para isso acontecer, a palavra precisa permanecer em nós. Irmão Leandro, quando a palavra permanece em nós, tudo que a gente pede em oração é feito. Agora olha para mim. Você acha que o diabo não sabe disso? Você acha que o diabo não conhece mais a Bíblia do que a gente? Então, se o diabo sabe disso, que se isso aqui permanecer em nós, se a palavra de Deus, aleluia, permanecer em nós, e nós tivermos intimidade com a palavra de Deus, nossa, tudo que a gente pedir vai ser feito. Aí o que acontece, pastor Sérgio? A Bíblia fala que o diabo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dessa geração. Então, como o diabo não é bobo, como o diabo sabe que se eu e você conhecermos essa palavra, permanecermos nela, tivermos intimidade com ela, a gente pedir tudo que o Senhor fizer, meu Deus, Ele vai trabalhar incansavelmente, o diabo, para que você não entenda a Bíblia, para que você não medite na Bíblia, para que você não estude a Bíblia. Por que é tão fácil deixar a palavra de Deus para depois? Por que é tão fácil não gastar tempo com a Bíblia? Porque o diabo sabe que se ele te tira do celular e você pega a Bíblia, sabe o que vai acontecer? A sua oração vai começar a responder. Aleluia! Tudo que o diabo quer é uma igreja com oração sem poder. Então sabe o que o diabo faz? Ele te tira a Bíblia, ele te tira o entendimento da Bíblia. Porque tem crente com 10, 15, 20, 30 anos de igreja, abre a Bíblia, lê e fala assim: parece que está em inglês, parece que está em alemão. Alguns cristãos falam assim: parece até que está em braille. Meu Deus! Braille, irmão, você nem lê, você só passa o dedo. Tem crente com dificuldade de entender a Bíblia. Eu preciso deixar
deixar claro para você que essa luta do crente e a Bíblia vai nos acompanhar até o último dia das nossas vidas. Meu Deus! E por quê? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra principados e potestades em lugares celestiais. Quando um crente tem uma oração eficiente, o diabo se torna um perdedor. Quando um crente tem uma oração poderosa e respondida por Deus, o diabo se torna um perdedor. E como que o crente se torna um cristão, onde a oração dele é poderosa, onde ele recebe as bênçãos e tudo que ele pede o Senhor faz, quando ele é um crente que entende a Bíblia, que a Bíblia permanece nele e que ele tem um total conhecimento da palavra de Deus. Então, gente, é simples entender isso aqui. O diabo fala, o cristão sem entender a Bíblia tem uma oração ineficiente. O cristão entendendo a Bíblia, tudo que ele pede é feito. Aonde você acha que ele vai atacar? Na Bíblia. Deus! É por isso que na nossa casa a gente abre a Bíblia e não entende. É por isso que a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a Bíblia. A gente tem que entender que isso é uma guerra espiritual. Quando a gente sai do meio do furacão e dá 2 passos para trás, a gente começa a entender. Irmã Flávia, é por isso que a Bíblia parece que está em alemão. É por isso que a Bíblia parece que está em outro idioma. Mas, irmãos, quanto mais alto você sobe, mais bonita é a vista. Aleluia! Então, quanto mais difícil é entender essa palavra, significa que a recompensa, quando a gente entende, quando a gente vive, quando isso permanece em nós, é muito elevado. Próxima lição a respeito da oração. A próxima lição sobre oração é: se nós duvidamos daquilo que estamos orando, Deus não nos atende. Se nós duvidamos daquilo que estamos orando, Deus não nos atende. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Essa lição sobre oração é: quando eu estou orando e eu duvido e passa dúvidas pela minha cabeça, se aquilo que eu estou pedindo em oração, se aquilo vai ser realizado ou não, aquilo não é realizado. A Bíblia fala: não pense tal homem duvidoso, não pense em tal homem que está pedindo, está orando e está duvidando que ele vai receber alguma coisa da parte de Deus. Não vai. Meu Deus! Vamos voltar para o diabo? O diabo, ele sabe que uma oração onde você não duvida, você recebe. Mas uma oração onde a dúvida entra na sua mente, onde a dúvida entra na sua cabeça, onde a dúvida passa perto do seu coração, você não recebe. Então o que você acha que acontece quando você dobra o joelho? Ele vem soprar alguma coisa no seu ouvido. O que acontece quando você dobra o joelho? Ele pega uma seta, ele mira no seu coração e ele solta essa seta. Meu Deus! Quando você está dobrando o joelho, você percebeu ou é só comigo que isso acontece? Que a gente está dobrando o joelho, a gente está orando, a gente está pedindo e automaticamente a nossa mente e o nosso coração já está querendo começar a trabalhar contra, pastor Sérgio. É verdade. A gente está orando pela cura e a gente já está pensando: mas aquele diagnóstico, mas aquilo que me falaram, mas aquele remédio. A gente está orando por uma porta aberta. No momento da oração que a gente está pedindo a porta aberta, sabe o que acontece, irmã Marcela? Mas o mercado está tão difícil, mas o desemprego está aumentando. O que a gente tem que aprender é que a nossa guerra começa no momento da oração. Aleluia! Não é depois, é na hora. A Bíblia fala, nós acabamos de ler, primeiro versículo, embasamento da palavra: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então isso significa que o diabo ele vai trabalhar incansavelmente para plantar dúvida no meu e no seu coração. Meu Deus! Porque nós lemos em Tiago 6,7 que aonde há dúvida,
estamos levantando as nossas mãos, pedindo: Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha, assim, assado. Se junto com essa oração está subindo o cheiro da minha dúvida, a resposta do céu é não. É por isso que a gente precisa aprender a respeito da oração. Meu Deus, aleluia. Então isso significa que mais importante do que orarmos é durante a oração nós nos gladiarmos contra a dúvida. Mais importante do que o joelho dobrado é brigarmos, entrarmos no ringue contra a dúvida e contra a incerteza que sonda o nosso coração. Vou te dar um exemplo prático aqui. Aleluia. Você está com seu joelho dobrado? Não sei se é só comigo que isso acontece. Você está com seu joelho dobrado? Senhor, eu preciso do Senhor converter a minha sogra. Exemplo. Aí na cabeça começa a vir: rapaz, mas como aquela mulher é difícil. Rapaz, como aquela sogra é complicada. E tem muito crente que levantam da oração. Qual foi a última coisa que veio na mente dele? Como aquela mulher é difícil. Como aquela mulher é complicada. Vamos aprender a fazer oração de forma prática e eficiente. Você está aqui, ó: Senhor, eu preciso que o Senhor converta a minha sogra. Na mente vai começar a vir os mesmos pensamentos. Como aquela mulher é difícil, como aquela mulher é complicada. E você vai começar a ligar com esse pensamento: mas eu creio que o Senhor é poderoso. Ainda que ela seja difícil, ainda que ela seja complicada, eu creio no Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne. Eu creio no Deus que derrama o Espírito sobre a vida da pessoa e faz dela uma nova criatura. Então você está orando pelo milagre, você está orando pelo que você deseja, o pensamento está vindo para colocar dúvida no coração. Você já começa a orar para aqueles pensamentos ir embora, e você vai converter esses pensamentos contrários em pensamentos positivos. Você levanta não na dúvida, mas você levanta na certeza. Você consegue entender que existe uma diferença nas duas orações que a gente fez? As duas orações vão vir pensamentos de dúvidas e vão vir pensamentos contrários. Mas o que vai dizer se a oração vai ser eficiente ou não é o que eu faço com o pensamento de dúvida e o que eu faço com o pensamento contrário. Aleluia. A dúvida vai vir. Está orando por emprego, está orando por porta aberta. A notícia vai estar na televisão. Só que não é sobre a notícia que eu vejo e não é sobre o pensamento que vem na minha cabeça. É sobre o que eu faço com a notícia que eu vejo e sobre o pensamento que vem na minha cabeça. O cristão que a oração não vai ser respondida, ele olha a notícia e ele fala: é verdade, está difícil. Mas o cristão que vai ter a oração respondida, ele olha a notícia e fala: ainda bem que eu não dependo do homem, eu dependo de Deus. Vamos continuar aqui na lição sobre oração. Próxima lição sobre oração. E aqui a gente fecha o primeiro passo da oração e a gente começa a entrar no segundo passo, que é a fé. Para ter a oração ouvida, nós precisamos orar com fé. Mateus 21:22 diz assim: e tudo o que pedirem em oração crendo, recebereis. Olha aqui para mim. Quando você vai em um casamento, você não vai de chinelo direito. Quando você vai em um casamento, na maioria dos convites que você recebe de um casamento está lá: traje a rigor. Em algumas festas tem a cor do terno, tem a cor da gravata. E se você chegar de bermudão, segurança fala: ei, rapaz, você vai aonde? Se a gente sai do casamento e vai para o tribunal, então nós temos um advogado e um guarda em nosso meio, eu tenho certeza que quando ele vai no tribunal, ele não vai de regata cavada. É verdade. Ou seja, traje a rigor. Precisamos estar vestidos a caráter. E o que nós acabamos de ver aqui
em Mateus 21, 22, é que existe um traje que nós precisamos vestir enquanto formos orar. Existe um traje, existe uma veste, existe uma vestimenta, existe uma roupa espiritual que nós precisamos vestir quando nós vamos orar. E esse traje, essa vestimenta é a fé. Porque assim como quando você vai falar com o juiz, se você chega de chinelo de dedo e de regata, ele não te recebe. Mateus 21, 22 fala que quando nós entramos na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não estamos vestidos de fé, ele também não nos recebe. Tudo que pedir em oração crendo, recebereis. Isso aqui é uma condição. Assim como um carro sem gasolina não dá partida e não anda, uma oração sem fé, ela não dá partida e ela não anda. Ela não vai para frente, ela não flui, ela não avança. Aleluia. Então o que é mais importante? O arroz ou o feijão? A combinação. Aleluia. O que é mais importante? A oração ou a fé? A combinação. Contudo, a palavra nos mostra, e se a gente for aprofundar um pouco mais, a fé ela é maior do que a oração. Por que a fé é maior que a oração? Porque a Bíblia fala que se não tiver fé, a oração não é respondida e nós não recebemos aquilo que estamos pleiteando espiritualmente diante do Senhor. Meu Deus. Então a oração é fundamental, mas se não existir a fé, esquece. Só está perdendo tempo. Meu Deus. Com isso, a gente fecha o primeiro passo para a gente ver o nosso milagre acontecer, que é a oração. O último ensinamento é que para nós termos uma oração recebida, uma oração respondida, precisamos orar com fé. Agora a gente entra no segundo nível, no segundo degrau, e nós vamos aprender sobre a fé. Se a fé é tão importante, irmão, para eu ter a minha oração respondida, eu preciso aprender mais sobre a fé. E é o que a gente vai entrar agora aqui na mensagem. Aleluia. E a primeira lição a respeito de fé é: quando nós não temos fé, Deus não realiza milagres. O tema da mensagem é 3 passos para nós vermos o nosso milagre acontecer. E a primeira lição sobre fé é: quando nós não temos fé, Deus não realiza o nosso milagre. Vamos para a Bíblia. Olha o que está escrito em Mateus 13, 58. Lá em Mateus capítulo 13, 58, diz assim: e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha aqui para mim. Aqui nesse texto é o próprio Jesus encarnado. Aleluia. É o próprio Jesus em vida. É o próprio Jesus presencialmente. E ele está na sua aldeia. E ele está no meio do seu povo. E a Bíblia fala, pastor Sérgio, que ali ele não pôde realizar muitos milagres de Eliette. E por quê? Por causa da incredulidade deles. Meu Deus. Jesus estava na aldeia. Jesus estava no seu povo. A gente pode tirar como lição que ele não estava falando para ímpio, ele estava falando para quem conhecia. Ele estava falando para cristãos. Era a aldeia dele, era o povo dele, era quem conhecia ele, era quem era chegado dele. E a Bíblia fala, irmãos, que para essas pessoas ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles. Talvez na minha vida o Senhor ainda não realizou muitos milagres, porque esse texto está se cumprindo na minha vida por causa da minha incredulidade. Meu Deus. Talvez na sua vida você não está vivendo muitos milagres, porque na
na sua vida ainda está o fardo da incredulidade. O que eu acho fantástico desse texto é que não fala assim, ó, o Senhor não realizou ali milagres, mas fala muitos milagres. Está falando no plural. Então significa que o mesmo Deus que realiza milagre na minha vida e na sua vida espiritual, Ele também é Deus que vai realizar milagre na minha e na sua vida emocional. Ele também é poderoso para realizar milagre na minha e na sua vida financeira. Ele também é Deus para realizar milagres na minha e na sua vida matrimonial. Em todas as áreas da minha e da sua vida. Porque a Bíblia não fala sobre um milagre, mas fala sobre muitos milagres. Deus não é um Deus para fazer a obra pela metade. O mesmo Deus que dá o carro e dá a gasolina. Deus não é Deus para fazer milagre pela metade. O mesmo Deus que dá a esposa dá ordeiro. O mesmo Deus que dá a dispensa dá o alimento. Só que às vezes a gente tem fé para receber a dispensa, mas a incredulidade rouba o alimento de dentro. A gente tem fé para receber o carro, mas a incredulidade rouba o tanque cheio. A gente tem fé para receber a mulher, mas a gente não tem fé para essa mulher estéril dar a luz. O Senhor está disponível, acessível, para fazer muitos milagres. Deus, parece que fizeste pela metade. Eu não. O céu não está em Cristo. É a tua incredulidade que faz receber o carro, mas não receber o tanque, que faz receber a dispensa, mas não receber o alimento. É por isso que é tão importante a fé. Próxima lição sobre fé. E essa lição vai te deixar a boca aberta, assim como também me deixou. Olha o que diz em Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Jesus olha para uma mulher que precisa de um milagre e ele fala: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Qual lição tem aqui a respeito da fé, irmão? Quando você tem uma fé pequena, o que se realiza na sua vida é pequeno. Quando você tem uma fé grande, o que se realiza na sua vida é grande. Olha aqui para mim. O tamanho da tua fé é proporcional ao tamanho da tua bênção. O tamanho da sua fé é proporcional ao tamanho do seu milagre. Quando Jesus olhou para aquela mulher, Ele não falou exatamente o que iria acontecer, mas Ele falou que iria acontecer de acordo com a porção da fé que ela tinha. Então, se é na proporção de fé que eu tenho, significa que o milagre, de acordo com o tamanho da minha fé, ele pode ser pequeno, médio ou grande. Quando o cristão analisa milagre, erroneamente, ele começa a analisar milagre de acordo com o tamanho de Deus. Então ele só espera coisas grandiosas, porque temos um Deus grandioso. Mas quando nós estamos aprendendo sobre milagre, sobre bênção, sobre porta aberta, não é a respeito do tamanho de Deus, é a respeito do tamanho da minha e da sua família. Quando Jesus olhou para aquela mulher, ele falou assim: rapaz, que fé é essa? Filha, sua fé é grande, seja conforme você deseja. Jesus não olha e fala assim: que fé é grande, seja conforme eu quero fazer. Não. Seja conforme você deseja, seja na medida do tamanho da sua fé. Aleluia! Mas Senhor, eu vejo os irmãos do meu lado, na minha esquerda, na minha direita, rapaz, as minhas portas, pastor, parecem umas portinhas. A desses irmãos parecem uns portão. É porque a sua fé suporta a portinha. A fé dele suporta o portão. Glórias a Deus! O crente
você com essa tapawarezinha velha. Meu Deus. Essa tapawarezinha mais ou menos, pastor Sérgio. Quanto de azeite que vai caber dentro? Mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Aleluia. Sabe por que a sua vitória ainda não é grande? Porque a sua fé é pequena. Sabe por que a sua fé ainda é média? Porque a tua fé é média. Responsabilidade é minha e responsabilidade é sua. Alguém aqui tem dúvida que Deus pode ou não pode fazer um milagre impossível na minha e na sua vida? Não. A gente não tem dúvida, a gente tem certeza que Ele pode fazer. A gente crê nisso. Mas por que não acontece? Não é porque Ele não pode fazer, é porque a minha fé e a sua tá raquítica, tá mirrada ou tá média. Meu Deus. Olha aqui pra mim. A felicidade de um relacionamento está na equação expectativa versus realidade. A gente tem que trazer isso para o âmbito espiritual. Expectativa versus realidade. Qual é a minha expectativa em Deus? Uma porta grande, irmão José. Porque eu não sirvo um Deus pequeno, pastor Sérgio. Qual que é a minha expectativa, irmã Marcela? Na minha vida de transformação, de bênção, de vitória. É uma expectativa grande. Glória a Deus. Porque eu não sirvo um Jesus que está pendurado no madeiro. Eu sirvo um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu. Então se cara que Glória a Deus. Aleluia. essa é a expectativa. Mas e a realidade? Quando a gente entra no âmbito realidade, a gente entra no âmbito do tamanho da nossa Deus. Se a minha fé é pequenininha, toda aquela expectativa de Deus murcha e se encaixa dentro dessa fé pequenininha. Meu Deus. Mas quando a minha fé é grande, toda essa expectativa de Deus faz como Jesus fez na vida daquela mulher. Uau! Meu Deus. Uau! Pode derramar. Mas não derrama o que ela pediu, não. Derrama o que ela pediu em uma porção. A gente tem que gastar tempo, que venhamos a gastar tempo em alargar a fronteira da minha e da sua fé. Já ouviu aquele negócio de sonhar grande, sonhar pequeno? Dá o mesmo trabalho? Exatamente. Para Deus é igual. Porque para um Deus que fez o mundo em 6 dias e no 7º ainda repousou e desfrutou. Porque quando se diz 7 dias, eu dou conta de fazer tudo que existe em 6. O 7º, vamos descansar e contemplar. Você acha que tem alguma coisa? A Bíblia diz assim, por acaso existe algo demasiadamente grande para o Senhor? Ou seja, tem alguma coisa grande demais para o nosso Deus, pastor Sérgio, que Ele não pode fazer na minha e na sua vida? Não tem, gente! A Bíblia fala, o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, nunca chegou ao coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Ou seja, o que a gente pensa que é ultra mega blaster, lindo, o Senhor fala, isso para mim não é nada. Posso fazer mais, posso fazer maior, posso fazer mais excelente. Mas olha para mim, por que isso ainda não aconteceu? Por que eu estou contando história da Bíblia para ganhar almas do Senhor, sendo que eu poderia estar contando a minha própria história? Por que eu preciso falar o que Deus fez na vida de Davi, sendo que eu poderia chegar e falar o que Deus fez na minha vida? Por que eu estou precisando contar o milagre que Jesus fez lá em Caná da Galileia, sendo que eu posso mostrar aqui, ó, olha o que Ele fez em mim? Por que eu preciso falar o quanto que Deus prosperou a vida de Salomão, sendo que eu posso mostrar o quão miserável eu era e tudo que Deus derramou na minha vida? Até quando eu não vou ter vergonha na cara e vou começar a contar o milagre
que ainda não aconteceu? Milagre grande. Requer uma fé grande. Milagre médio. Requer uma fé média. E milagre pequenininho. Com essa fezinha que você tem, tá bom. Você quer ficar aí? Meu Deus. Você quer largar a vida inteira dessa fé? Oh, aleluia. Vamos mais! Aleluia. Meu Deus! Aleluia. Lá em Mateus 17:20 diz assim, ó. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai daqui para lá, e ele irá. Ponto. Nada será impossível para vocês. Muitos cristãos decoraram de fora isso aqui. Quantos crentes não sabem sobre essa fé do tamanho de um grão de mostarda? Se eu fizer uma chamada oral, todo mundo sabe, ó. Tem um versículo que fala assim, ó. Esse versículo está lá em Mateus 17:20, fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para esse monte: se levanta e se joga no mar. Isso aqui todo mundo sabe. Mas sabe que a grande maioria dos cristãos não guardam, deixam passar desapercebido, é que depois do ponto final entra uma frase curtinha que diz assim, ó: e nada será impossível para vocês. Meu Deus. E nada será impossível para Deus. vocês. O que isso significa? Glórias a Deus. Que para uma pessoa que tem fé, nada é impossível para aquela pessoa. Eu acho que a igreja não pegou isso. Meu Deus. Acho que a igreja não entendeu. Eu vou falar novamente. Vou falar pausadinho. Prepare um glória a Deus. Vai dizer glória a Deus. Para quem tem fé, nada é impossível. Glória a Deus. A gente tem que sair daqui hoje cuspindo marimbondo. Glórias a Deus. A gente tem que sair hoje marchando no meio da rua, pastor Sérgio. Porque para quem tem fé, de acordo com Mateus 17:20, não tem impossíveis. Glória a Deus. Não tem impossíveis. Aleluia. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Meu Deus. O problema não está em Deus, o problema está na gente. Você percebe que tudo o que trava milagre, a pecinha que está quebrada sou eu. Você percebe que tudo que trava a bênção, a engrenagem que não está bem lubrificada é a gente. A Bíblia fala: rapaz, se tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: se levanta e se lança no mar. Ponto. E nada vai ser impossível para você. A gente fica pensando assim: puxa, como é que eu vou conseguir pagar aquele financiamento? Vocês estão de brincadeira. Isso não é crente, não. É assim. Fica pensando: nossa, Meu Deus. mas como é que eu vou dar conta? Rapaz, não é você que dá conta, não. Aleluia. É o Senhor que dá conta. Aleluia. O que você precisa gastar tempo de se preocupar é de aumentar essa fé aí, rapaz. Glórias a Deus. Porque a gente olha para o problema, irmão, e fala assim: como que eu vou dar conta de resolver o problema? E a Bíblia está falando assim: não, o problema é comigo. O problema é comigo. Aleluia. Seu problema é quê? Seu problema é fé. Em algum momento da Bíblia, o Senhor falou, em algum momento dessa mensagem, o Senhor falou que eu tenho que me preocupar como é que eu vou dar conta de pagar o boleto. Eu tenho que me preocupar como que eu vou dar conta de ter esse casamento restaurado. O Senhor, em algum momento da Bíblia, tudo que eu estou te ensinando aqui, Ele falou alguma coisa terrena, temporal eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que depende de mim. Não. Tudo que depende, a porta que vai abrir, o milagre que vai acontecer, a bênção que vai desembarcar na sua casa, isso aí é com Ele. Aleluia. Ele só está falando do início ao fim, sobre a minha e sobre a sua fé. Meu Deus. Então o segredo Glória a Deus. não está em ir atrás de um emprego melhor. O segredo está em eu alargar essa fé, que quando essa fé está grande, o emprego chega. Aleluia.
vontade de alargar minha fé. Aleluia. Uma fé grande. Ao ponto desse problema da saúde, o Senhor fala assim: olha, a fé é grande, então recebe uma saúde grande. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que tirar e direcionar o nosso foco. O cristão tem problema em colocar foco para resolver problema. Só que a Bíblia fala que essa luta não é vossa, mas é do Senhor. Então o cristão tem que colocar o foco dele não na solução do problema, mas em aumentar essa fé dele. Porque quanto mais fé, mais milagre. Quanto mais fé, mais vitória. Quanto mais fé, mais bênção. Aleluia. Tá bom, Douglas. Tá falando aí uns 40 minutos. Falou de fé. E aí? Quero coisa prática. Quer coisa prática? Então vamos lá. Como ter fé? Romanos 10:17. A Bíblia diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu vi que o meu problema é fé. Como que eu resolvo isso? Aumentando fé. Romanos 10:17 mostra o como. Eu te falei o quê? Romanos 10:17 fala o como. Como aumentar essa fé? E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha aqui para mim. Quem aqui está ouvindo a palavra de Deus? Glória a Deus. O Senhor está enchendo seu tanque nessa manhã. Se você chegou aqui na reserva de fé, o Senhor está colocando uma gasolina de fé no seu tanque hoje. Só que domingo passado, pastor, eu precisei colocar gasolina no carro para mim. Senão o carro não ia chegar. Certo? Se olhar lá, tem a parte da chave, como a gente roda bastante, hoje eu vou ter que fazer o quê? Encher de novo. Porque senão minha esposa não vai trabalhar amanhã. Hoje, você está saindo daqui com o tanque cheio. Aleluia. Mas o tanque durante a semana ele vai diminuindo. Meu Deus. E se a gente não enche o tanque? Irmão José, estou parado aqui nas hortênsias. Tem como vir aqui ajudar? Para onde a gente voltou? Aleluia. Lembra no início que nós aprendemos que quanto mais a palavra permanece, a oração se torna infalível. Glórias a E o Deus. segundo degrau, que é o degrau da fé, se não tem a palavra, a fé vai minguando. Meu Deus. Oh, louvado Onde está o segredo? O Aleluia. segredo está na oração? O segredo está na fé? Aleluia. Aleluia. O segredo está na palavra. Glória a Deus. A palavra na oração, oração infalível. A palavra na fé, uma fé que vai fazer você receber além do que você pediu. Então quando a gente tira a Bíblia da equação, a gente perdeu tudo. E a gente negligencia a Bíblia mais do que qualquer coisa. Se a gente traz para as disciplinas espirituais, e se o Senhor me permitir resumir disciplinas espirituais em 3 principais, todo cristão vai falar: oração, jejum, leitura da palavra. Isso é o básico. Só que infelizmente a gente negligencia mais a palavra do que as outras coisas. Se a gente for questionar crente por crente, você ora, creio, eu também digo sim. Você jejuou, que a resposta vai ser mais não do que sim, mas ainda vai ter algo sim. Glórias a Deus. Só que quando a gente fala, você tem consistência na leitura e estudo da palavra, Meu Deus. aí a gente já complica. Amém ou não amém? Amém. Só que olha só,
semana vai ser eu e você. Essa semana, ó, eu vou deixar o celular de lado um pouquinho. Eu vou começar a estudar, mas eu não vou entender. É igual remédio. Você entende a bula quando lê? Você pega a bula do remédio, você vai ler um nome estranho, você lê, vai ler da bula do remédio. Vai entender? Não. Mas e se você tomar? Vai resolver o problema. A Bíblia é igual remédio. A gente vai ter que tomar, pastor Sérgio. Mesmo sem entender a bula, mesmo sem entender. É um livro espiritual, vai transformando no espírito, filho. Não é na força da carne, é na força do espírito. Vai lendo sem entender, vai lendo sem entender, vai lendo sem entender. É igual o remédio de pressão alta, você vai ler a bula, você não vai entender nada, mas vai tomando, vai controlando, vai abaixando. É igual diabetes, vai tomando glifade ali. Você não lê a bula, meu Marcelo, não entende nada. Mas vai tomando. A glicemia, ela baixa. Último copo. 2 minutos. A gente acaba. A gente aprendeu aqui, ó. Oração, fé. E agora a gente fecha no jejum. Lá em Marcos capítulo 9, verso 28 e 29 diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Olha aqui para mim. Existem problemas, pastor, que a oração vai dar conta. Mas existem situações que a gente precisa unir oração com jejum. Assim como, irmão social, eu tenho certeza que tem alguns serviços lá na sua oficina que você dá conta de fazer sozinho. Amém ou não amém? Mas tem outros que precisam de ajuda. Tem outros que precisam de um parceiro. E às vezes a gente começa a fazer uma autoanálise e falar assim: Senhor, precisa daquele problema resolvido, mas rapaz, eu estou orando já. Parece que está faltando alguma coisa, está faltando ajuda. Nós acabamos de ler aqui, ó, espécie de demônio, ou seja, Jesus está pegando um problema específico e está falando: para esse problema aqui ser resolvido, é oração e jejum. Jesus não fala: esse problema específico a gente resolve com jejum. Não. Ele fala: esse problema é jejum e oração. Em diversos outros locais da Bíblia, nós vemos Jesus operando milagre, sinal, prodígio, sem a pessoa jejuar. Mas nessa área específica, ele falou: nesse problema, nessa classe de problema, é oração mais jejum. Tem problemas que você resolve com oração, mas tem níveis de problemas onde a luta é maior, onde a batalha é maior. A Bíblia fala aqui, ó, casta de demônio, ou seja, quando a gente fala de problema que envolve guerra espiritual, é oração e jejum. Eu quero que você saia daqui hoje e leve no seu coração de tudo que a gente aprendeu, que 3 passos para você ver os milagres acontecerem na sua vida é: pega tudo que a gente aprendeu aqui a respeito de oração, não fica só na teoria, não, vá para a prática. Primeiro passo, oração, arruma a oração. Segundo passo, a fé. Começa a olhar, observar tudo que a gente aprendeu sobre fé e conserta a sua fé nessa manhã. Aleluia. Faz o terceiro passo, o terceiro pilar, o terceiro degrau aqui, que é o jejum. Começa a olhar. Preciso começar a jejuar, implementar isso aí na vida. E se você junta oração, fé, jejum e principalmente a Bíblia, Aleluia. e a palavra de Deus, não vai mais existir porta fechada. Não vai mais existir milagre que ainda não desembarcou. E a sua esposa, o seu marido vai orar para você e dizer: o que está acontecendo? O emprego é o mesmo, mas está sobrando mais na conta. O vizinho vai olhar e vai falar assim:
conforme você deseja.